4 pessoas da mesma família morrem eletrocutadas no Rio de Janeiro. No primeiro dia útil do ano, trabalhador já paga mais pelo transporte público. Primeiro trimestre de 2016 deve ser o pior para o comércio em 20 anos. Recife inaugura a primeira clínica especializada em crianças com microcefalia. Novo secretário assume em meio à maior crise na saúde pública do Rio. Queda da bolsa na China derruba mercados pelo mundo. Dólar volta a subir e inflação deve estourar o teto da meta. E como Neymar pode se tornar o maior negócio de toda a história do futebol. Olá, boa noite para você. 4 pessoas de uma mesma família mortas, eletrocutadas na região metropolitana do Rio de Janeiro, foram enterradas hoje. O carro delas foi atingido por um cabo de energia que se rompeu. Segundo especialistas, a tentativa de socorrer um bebê que estava no banco de trás, feita de modo inadequado, é que provocou as mortes. Se ninguém encostasse no veículo, talvez todos teriam se salvado. A senhora, infelizmente, senhora. Fica tranquila aqui, o socorro já está vindo. O grito de desespero é de Maria de Nazaré, a única que sobreviveu ao acidente. A idosa assistiu à morte do marido, do filho e dos 2 netos. Um deles, um bebê de 9 meses. Os 4 foram eletrocutados depois que um cabo de energia atingiu o carro deles. O acidente foi em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O bebê estava no banco de trás quando o cabo se rompeu. O adolescente de 13 anos tentou salvar o irmão e recebeu uma descarga elétrica. O pai e o avô também correram para prestar socorro e acabaram atingidos. Foi uma coisa horrível, destruiu uma família inteira, foi uma família destruída, né? Maria de Nazaré foi levada para o hospital com vida. A rede elétrica passou hoje por reparos. Os moradores dizem que aqueles remendos são antigos e que já vinham apresentando problemas. Para condições do cabo, só vê que já é um cabo que está há mais de 70 anos aí pendurado. Remendaram o fio. Não trocaram a fiação, só botaram o poste. Só a perícia vai apontar o que provocou o acidente. Técnicos da concessionária de energia disseram que o rompimento do cabo pode ter sido causado pela explosão de uma bomba caseira dentro de um freezer. Partes do eletrodoméstico teriam atingido a rede elétrica. A polícia já começou a ouvir as testemunhas. As vítimas foram sepultadas no fim da tarde. A dor é muito grande, muito forte, entendeu? Uma coisa inexplicável. O comércio de São Paulo teve o pior resultado em vendas desde o Plano Real, há mais de 20 anos. A queda em 2015 foi de 8% e a perspectiva para esse ano, que está começando, não é nada animadora. Nesta segunda-feira, a região da Rua 25 de Março nem de longe lembrava o maior centro de compras popular de São Paulo. Até havia muita gente nas ruas, mas as lojas estavam com vendedores de braços cruzados e consumidores de mãos vazias. Pesquisar os melhores preços e comprando só o essencial mesmo. O Rafael passou 3 horas entrando e saindo de pelo menos 10 lojas e não levou um único produto. Tá caro. Tem que pensar. Tem que pensar bastante. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, esse começo de 2016 deve ser o pior para o setor das últimas 2 décadas. As vendas só no primeiro trimestre devem cair 10% em comparação ao mesmo período do ano passado. O maior inimigo hoje do comércio e de qualquer atividade, mesmo do trabalhador, é a incerteza. Ninguém sabe como será o ano de 2016. Tanto na economia como na política. O comércio terá que se adaptar. Quem continuar assim, investindo em preços mais altos, vai ter mais dificuldades para sobreviver. Para o consumidor, o ano também deve ser difícil, com inflação alta e desemprego. Para o economista, é preciso apertar ainda mais o cinto. Corta tudo que puder cortar, vende tudo que puder vender, não compre, não gaste, economize. Dinheiro em caixa. E esse primeiro dia útil do ano foi de mais gastos para quem depende do transporte público em cidades de todo o país. Os reajustes nos bilhetes de ônibus chegaram a 22% em alguns municípios. São poucos centavos por dia, mas olha, no final do mês faz uma diferença.
A volta para casa no primeiro dia útil do ano já saiu mais cara para quem mora em Guarulhos, segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo. Terrível, né? Aumento, a gente nunca está preparado para isso. Cada vez que a roleta do ônibus girar, R$ 3,80 sairão do bolso do passageiro. O reajuste não foi acompanhado de um aumento do salário da Jaqueline. Um cansaço o dia inteiro no serviço, você vai em pé ainda, eu acho isso um absurdo, por R$ 3,80. 30 centavos por viagem, pelo menos 60 centavos por dia. No fim do mês são quase R$15. Com esse valor, dá para comprar, por exemplo, 3 pacotes de feijão ou até mesmo 3 quilos de frango. Pesa bastante, né? Que tem família principalmente. Começar o ano gastando mais não é um bom sinal. Início de ano já assim, pode esperar muita coisa por aí, não tá bom não. Quem usa ônibus em Belo Horizonte agora vai ter que desembolsar 30 centavos extras cada vez que embarcar num coletivo. Um aumento de mais de 8%. Este é o segundo reajuste na passagem em menos de 6 meses. Em julho do ano passado, ela era 60 centavos mais barata. O Ministério Público vai tentar reverter a decisão na Justiça. E olha que a nova passagem, de R$ 3,70, nem está entre as mais salgadas do país. Em Joinville, região norte de Santa Catarina, a passagem de ônibus agora é uma das mais caras do Brasil, R$ 4,50, um reajuste de quase 22%. Em Florianópolis, hoje também foi o primeiro dia útil com as novas tarifas, R$ 3,34 para quem usar o cartão de compra antecipada. Mas para quem costuma pagar em dinheiro direto ao cobrador, a tarifa fica ainda mais cara. Passou de R$ 3,10 para R$ 3,50. O nosso salário não aumenta como a passagem aumentou. A festa acabou e o carioca vai enfrentar um tarifaço neste início de ano. O aumento na passagem de ônibus pegou muita gente de surpresa. Não é nada nem nada, 40 centavos de todo mundo pesa muito pro trabalhador sim. O bolso da gente é que dói, né? A tarifa subiu de R$ 3,40 para R$ 3,80, um reajuste de 11,7%. O contrato que prevê o reajuste anual foi autorizado pela Prefeitura para cobrir os gastos com a instalação de ar-condicionado, mas apenas 55% da frota foi climatizada. O passageiro agora, além de pagar mais caro, tem que encarar a viagem nos quentões. R$ 3,80 e um forno, horrível. É difícil, mas tem notícia boa também. A hora é boa para quem procura um estágio. É isso. Nessa época, as vagas são mais numerosas e abrangem quase todas as profissões. A porta para o mercado de trabalho se abriu no fim de 2015. Antes de começar o segundo ano na faculdade, Lucas conseguiu o estágio numa consultoria de tecnologia da informação. É uma conquista, porque os projetos aqui são grandes, então a gente tem contato direto com uma equipe que desenvolve projetos, então você já participa deles. Em todo o país, há muitas oportunidades de estágio. O Centro de Integração Empresa-Escola deve oferecer até março 100 mil vagas para estudantes do ensino médio e de cursos superiores, como administração, pedagogia e direito, entre outros. O início do ano é sempre o período com a maior oferta de vagas de estágio e é o melhor momento para quem procura a primeira chance profissional, também por outro motivo. Por causa das férias, a concorrência diminui. Você tem menos gente ligada, aí aqueles que efetivamente estão buscando essas vagas, estão atentos, terão mais chance. Enquanto estagiários ganham experiência, empresas podem descobrir e formar novos talentos. Trazer os valores, o propósito da empresa é muito mais difícil quando a gente traz pessoas de mercado que já trabalharam em outros lugares do que quando a gente traz pessoas novas que estão abertas a novos conhecimentos, que querem entender como a gente trabalha aqui dentro. Estudante de engenharia da computação, Vitor se destacou no estágio e recebeu a proposta para continuar na empresa como empregado. Trilhando esse meu caminho de estudo junto com o crescimento profissional, eu acho que já vai fazer uma diferença muito grande porque eu já vou conhecer o lugar que estou.
Cresceu o número de acidentes e mortes nas rodovias de todo o país durante o feriado de fim de ano. Minas Gerais é um dos estados que lideram o ranking. A chuva veio com força no fim do feriado e a viagem ficou mais perigosa em Minas Gerais. Às vezes a gente está fazendo tudo certo, está tudo bonitinho. Vem acaba com a vida, com o final de semana, com o feriado. Ângelo saiu de Governador Valadares e passou a virada do ano em Florianópolis, Santa Catarina. Na volta, deu uma esticadinha até Santos, no litoral paulista. Enfrentou a imprudência dos motoristas nos 4.000 quilômetros de viagem. Principalmente na região de Santos, ali, eles gostam de ultrapassar muito pela direita. E foi a imprudência que mais contribuiu para aumentar a estatística de acidentes nas estradas. Em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.248 acidentes no feriado de Ano Novo, 7% a mais que no mesmo período do ano passado. 147 pessoas morreram. Em Minas Gerais, estado com a maior malha rodoviária do país, foram 29 mortes no feriado de Ano Novo. Só no último sábado, quando muita gente decidiu antecipar a volta para casa, 11 pessoas morreram. 2 na BR-135 em Monte Carmelo, região do Triângulo Mineiro, onde 2 carros bateram de frente. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária, neste feriadão, os piores acidentes aconteceram quando as estradas estavam menos movimentadas. Se os motoristas não adotarem uma postura defensiva, poderemos ter números piores ainda no final de janeiro. Começou a funcionar hoje no Recife a primeira clínica exclusiva para atender bebês que nasceram com microcefalia, contaminados pelo Zika vírus. Rosane e a filha de 2 meses percorreram os hospitais de referência no atendimento à microcefalia no Recife, mas encontraram dificuldades para fazer os exames que confirmam a malformação do cérebro do bebê. Estava com a máquina quebrada só em janeiro. Pernambuco lidera os casos de microcefalia por Zika vírus no país. São 1.153 notificações. Os 4 hospitais credenciados para o atendimento no estado estão sobrecarregados. Para desafogar estes hospitais, o governo do estado de Pernambuco deve investir este ano 15 milhões de reais em 20 unidades de atendimento em todo o estado. A primeira clínica da rede pública de saúde a entrar em funcionamento é esta que começou a funcionar hoje. Aqui, crianças com microcefalia vão receber atendimento a longo prazo. Esse acompanhamento vai ser feito por uma equipe multiprofissional, de maneira interdisciplinar, de forma integrada, com um profissional médico, pediatra, com um neuropediatra. Pedro, de 2 meses, foi um dos primeiros a ser atendido na clínica. Alívio para a mãe, que agora vai ter o acompanhamento necessário. Eu vou caminhar junto com ele, para onde ele for, eu vou também junto. No Rio de Janeiro, em meio à crise da saúde, o governador Luiz Fernando Pezão oficializou hoje a troca do secretário da pasta. Mas o sofrimento de quem depende dos hospitais públicos, esse não tem fim. Márcia tinha tudo para começar 2016 feliz. O marido, que se recupera de um AVC, foi liberado da UTI. Mas a enfermaria deste hospital estadual em Niterói não recebeu o paciente. Disseram só que ele não tinha condições, porque eles não tinham, assim, vamos dizer, equipamentos para mantê-lo lá na enfermaria. Porém, ele já tinha recebido alta da UTI. Sem a vaga na enfermaria, ele foi obrigado a continuar na UTI. Mas além da falta de equipamentos, não há dinheiro para pagar os funcionários da saúde. Nesta UPA, em São Gonçalo, os vigilantes sem salários e sem 13º entraram em greve. A PM foi chamada, mas muitos servidores preferiram ficar em casa. Os trabalhadores passaram aqui o Natal chorando em casa, com o filho em casa, precisando de comida e sem nenhum valor na conta deles. Isso é uma falta de respeito. Se 2015 ficou marcado pelo caos na rede estadual de saúde, as perspectivas não são nada animadoras para este ano. Nós vamos nos adaptar aos recursos que a gente recebe. Nós recebemos muito pouco pelo que a gente presta de serviço. Então, a nossa rede em 2016 vai ter o tamanho do que for pactuado com as prefeituras e com o governo federal. Em um momento de tantas dificuldades, o governo do Rio trocou o secretário de saúde. O motivo é a disputa das eleições municipais deste ano. Já o novo titular do cargo assume a pasta com dívidas de 1 bilhão e 400 milhões de reais com os fornecedores e com um grande desafio: salvar a saúde do Rio da mais grave crise da história.
A gente quer renegociar cada valor que nós vamos pagar, a gente vai renegociar cada contrato. A gente está buscando o máximo de economia possível. Bom, a gente se preocupa com saúde, segue falando desse assunto. Novas vítimas denunciaram que perderam a visão depois de cirurgia de catarata em clínicas do Rio Grande do Sul. Detalhe, na semana passada o Jornal da Record mostrou o drama desses pacientes. Rogério é mais uma vítima. Perdeu completamente a visão do olho direito após a cirurgia que deveria curar a catarata. Mau atendimento, pressa, várias cirurgias feitas no mesmo dia. Rogério só descobriu que não era a única vítima quando ouviu a reportagem na TV Record. Ele foi operado na unidade do Instituto de Oftalmologia Running, em Porto Alegre, que funciona em um andar deste edifício. Ao todo, são 5 clínicas do mesmo grupo no Rio Grande do Sul. Depois das denúncias, a Vigilância Sanitária interditou a unidade de Encantado, no interior do estado. Aqui, cerca de 40 pessoas perderam a visão após o procedimento. Problemas de fluxo, problemas de estrutura, problemas de registro, problemas de esterilização. A Vigilância Sanitária vai vistoriar todas as clínicas do grupo até o fim de janeiro. O Ministério Público propôs uma ação coletiva contra o Instituto de Oftalmologia. Segundo funcionários, o dono das clínicas está em férias no exterior e não atende ligações. Inflação maior e PIB menor em 2016. São as primeiras projeções do mercado para o ano que começa. Hoje o Tesouro Nacional emitiu 40 bilhões de reais em títulos para o Banco Central. Essa operação é para repor parte dos papéis que o banco usa para ajustar a quantidade de dinheiro em circulação. Novas emissões estão previstas para ocorrer até março. Além dos desafios da economia, o governo já trabalha para contornar os problemas com o processo de impeachment da presidente Dilma. Na primeira segunda-feira do ano, a presidente Dilma despachou no Planalto com o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, encarregado de fazer a defesa pública do governo. Por meio de uma rede social, o ministro voltou a defender que a baixa popularidade da presidente não pode justificar um pedido de impeachment e declarou: temos plena consciência de alguns erros que cometemos e das dificuldades que precisamos vencer na economia, mas impopularidade não é crime. A primeira pesquisa Focus deste ano, divulgada pelo Banco Central, indica que o mercado projeta uma inflação de 6,87% em 2016, um resultado que estoura o teto da meta do governo, fixada em 4,5% pelo IPCA, com tolerância de 2 pontos para mais ou para menos. Ano novo, problema velho. Apesar de ter pago mais de 50 bilhões de reais na virada de 2015, o governo federal ainda terá de responder em 2016 pelas chamadas pedaladas fiscais. É que o julgamento no Tribunal de Contas da União entra numa nova fase, a de definição de punições para os responsáveis. E elas vão de multas até a demissão imediata. Há pelo menos 17 autoridades federais implicadas. Entre elas, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Uma eventual punição a Nelson Barbosa, que ainda quando ministro do Planejamento assinou decretos autorizando os créditos suplementares, as chamadas pedaladas, teria forte impacto no esforço para estabilizar a economia. O Planalto trabalha para blindar o titular da Fazenda. Hoje, Barbosa chegou ao Ministério para o primeiro dia de trabalho do ano, evitando a imprensa. A balança comercial de 2015, que é o saldo do que o país vendeu em relação ao que comprou no exterior, teve o melhor resultado em 4 anos. O superávit foi de 19,68 bilhões de dólares. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a queda no preço do petróleo e a alta do dólar favoreceram as exportações e contribuíram para o resultado positivo. Você vai conhecer agora os efeitos do dia de fúria de um motorista que invadiu com uma caminhonete o prédio do Ministério da Fazenda, em Brasília. O carro destruiu as portas do edifício e as catracas. Não houve feridos. O motorista é analista tributário da Receita Federal em Londrina, no Paraná. Ao ser preso, ele alegou ter problemas mentais e disse que cometeu o vandalismo por razões políticas.
Olha, isso deu o que falar. Uma falha técnica levou a Caixa Econômica Federal a divulgar somente hoje o resultado da Mega Sena 1776, que foi sorteada no sábado. Os números foram 10, 11, 14, 19, 39 e 48. Como não houve acertador, a Mega Sena pode pagar R$2,5 milhões na quarta-feira. Uma chuva de granizo surpreendeu os moradores do povoado de Lagoa de Dentro, a cerca de 160 quilômetros de Aracaju, em Sergipe. O fenômeno raro no sertão durou 20 minutos e cobriu o quintal das casas. O Nordeste vive uma forte seca desde 2013 e as chuvas na região estão bem abaixo do normal. Depois de um longo período de estiagem, chove em parte do centro-oeste, nordeste e sudeste. Uma frente fria e a umidade da Amazônia provocam muita chuva da região norte ao litoral baiano. Em algumas cidades, entre o norte de Goiás e de Minas Gerais e do sul da Bahia, pode chover em um dia o volume de água esperado para 2 semanas. Temporais isolados também entre o Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná. Do interior gaúcho ao Rio de Janeiro e no extremo norte do país, tempo seco e ensolarado. Em Porto Alegre, faz calor, com 33 graus à tarde. Em Belo Horizonte, a máxima é de 25. Em São Paulo, o tempo fica firme e a máxima chega aos 27 graus. Em Manaus, faz 36. Em Natal, 29 graus. Em Brasília, o tempo fica chuvoso e a temperatura cai. A máxima é de 23 graus.